Senhor presidente, senhores deputados, população do estado do Rio de Janeiro, chegou o aguardado momento das tão aguardadas contas do governo do estado de 2016, Pezão/Dornelles. Eu quero começar essa história ao dizer por que tão aguardadas, porque antes desse momento nós temos dois episódios muito marcantes que devem ser levados em consideração. O primeiro episódio é a questão do estado de calamidade financeira, uma invenção até muito criativa, e a gente reconhece a criatividade dessa invenção, mas que é bastante contestada de vários pontos de vista diferentes e que se aguarda, obviamente, uma posição jurídica acerca dessa invenção de calamidade financeira. Esse é um ponto. E é o ponto que muitos que defendem a aprovação da conta vão dizer que se sustentam na calamidade financeira. Por outro lado, outro episódio marcante que deve ser levado em consideração foi a entrevista bombástica do presidente desta casa, deputado Jorge Pisciani, que falava sobre as contas de 2016 e oferecia duras críticas ao modo de governar de Luiz Fernando Pezão. E dizia, alertava, que as contas dificilmente poderiam ser aprovadas, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado ofereceria um parecer contrário a essas contas. E agora chegamos aqui para essa análise. Alguns, muitos, dirão que o parecer técnico, ou diziam que o parecer técnico do Tribunal de Contas é sagrado e deve ser sempre levado em consideração. E assim foi até o ano de 2015. Chega o ano de 2016. Aquele Tribunal de Contas está sendo investigado. O atual Tribunal de Contas, ainda que tenha algumas questões jurídicas que precisam ser sanadas, ofereceu o seu parecer contrário. Mas independente da sapiência ou não, da legitimidade ou não do Tribunal de Contas no seu parecer técnico, eu não preciso ser profundo conhecedor de matéria tributária para identificar, no mínimo, 3 graves problemas nas análises das contas de 2016. O governo não cumpriu com o mínimo estabelecido para aplicar em saúde. O governo não cumpriu com o mínimo estabelecido para aplicar em educação. O governo não aplicou aquilo que deveria ser aplicado para a FAPERJ. E tantas outras questões que você vai puxar o número para cá ou para lá e que possivelmente o governo estará cometendo a irresponsabilidade fiscal. Mas eu quero chamar a atenção de todos para aquilo que realmente, de fato, afeta a vida das pessoas. Sabe, deputada Zeidan, por trás desses números há o sofrimento de muita gente. Porque por trás desses números há, por exemplo, o aumento da insegurança no estado do Rio de Janeiro, porque a polícia ou o corpo de bombeiros sequer tem combustível para as suas viaturas. Por trás desses números há o sofrimento das pessoas que estão nas filas dos hospitais esperando uma cirurgia, que estão nas filas dos hospitais morrendo antes de receber o atendimento. Por trás desses números estão os nossos tantos municípios do interior à região metropolitana, que passam imensas dificuldades para oferecer à população o mínimo. Por trás desses números está a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que nunca sofreu tantos ataques como tem sofrido nos últimos tempos. E aí não podemos esquecer da UESO e da UENF, da FAPERJ, do CEDERJ, e dizer mais, que essas instituições não são responsáveis pela crise. Pelo contrário, elas são as soluções para a crise, porque sem inovação tecnológica não há saída para a crise. E não há inovação tecnológica sem o ERJ, sem o ESO, sem o ENF, sem FAPERJ, sem CEDERJ. Por trás desses números, há o sofrimento das pessoas
que vêm os preços inflacionados pelos inúmeros roubos de cargas acontecendo nas rodovias fluminenses. Rodovias essas que, se você for um pouco mais para dentro dos rincões desse estado, não vai encontrar asfalto reto, mas sim muito buraco, pistas cujas placas estão escondidas pelo mato. Para finalizar, senhor presidente, e chamo a atenção que, se vermos só números, as contas devem ser rejeitadas. E se vermos o que está atrás desses números, que são as pessoas, mais uma vez, as contas devem ser negadas por essa Assembleia.